Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então vamos ver esse robô que é o Nerf Turret. Turret do inglês significa torre, mas é uma torre de guarda, né? Uma torre que protege e ela está ali armada. Então a gente tem um Nerf Turret. O Nerf é a que a gente já conhece, a maioria provavelmente você já conhece, são esses dardos de espuma que são feitos de forma que eles não machucam, né? Então o corpo dele é de espuma, aqui é uma borracha bem macia, essa ponta dele, e aí pode bater na pessoa, você pode fazer guerrinha de Nerf e não machuca ninguém, né? Isso aqui é um brinquedo infantil. Qual que é o legal desse projeto? É que ele vem num carrinho, eu consigo ter um atirador automático num carrinho com Arduino e controle remoto. Então finalmente eu consegui fazer um projeto para o controle remoto de PlayStation 2, um projeto completo, onde o carrinho tem a movimentação completa para frente, para trás, para os lados. Também tem a movimentação da torre com servos, né? Então você pode olhar aqui, vocês viram aí no vídeo de introdução, que a torre se mexe para os lados, para cima e para baixo, e também comanda os tiros, né? Então, para os tiros, como que ele funciona? Ele tem um motor aqui na frente, dois motores DC, melhor dizendo, que giram no sentido de expulsar o Nerf de dentro do cartucho. E quem que expulsa de verdade, né? É um conjunto motor, mas esse servo aqui que faz essa atuação para frente e para trás, né? Então o Nerf sai com muita velocidade, ele sai muito forte mesmo, bem legal esse de brinquedo aqui. Então nesse vídeo eu mostro todo o passo a passo, né, principalmente aqui das partes 3D. Infelizmente é um projeto um pouco mais caro, né, porque a gente precisa de um Arduino Mega por conta da quantidade de fios, também precisamos de peças 3D, e aí também estamos utilizando o NRF24L01, então somando tudo isso não é um projeto tão simples, né? Eu diria que é um projeto avançado, e também deixo aí para vocês, se vocês quiserem, todo o código do Arduino, né? Então o código do Arduino está preparado para receber os dados do meu controle. Então se você não sabe como o meu controle funciona ainda, tem aí o link do vídeo eu ensinando a montar esse controle, e ele tem um protocolo próprio de dados, e aí eu recebo nesse Arduino esses dados, conforme os botões são pressionados, vou para frente, vou para trás e disparo. Todo o circuito elétrico também deixei aí para vocês um esquema elétrico. É um circuito um pouco mais complexo também, porque eu preciso de duas fontes de energia. Eu preciso de uma fonte de energia, que é essa maior aqui, para os motores, e uma outra fonte de energia para o Arduino. Por que isso? Porque esses motores aqui, eles infelizmente sujam muito, né? Eles criam muita interferência no Arduino. Então quando eu estava no começo do projeto usando só uma fonte de energia, os motores começavam a desligar o Arduino, começava a resetar o Arduino, e aí o projeto virava uma bagunça. Então para limpar o Arduino, eu preferi fazer aqui 4 pilhas dedicadas para o Arduino e essas outras 2 pilhas 18 a 650 para os motores, tanto os motores das rodas quanto os motores aqui de cima. E também os servos também são alimentados por ela, e aí eu tenho uma outra, um módulozinho DC-DC para deixar a tensão para os servos em 5 volts. Então é uma sequência tanto de programação,
quanto de eletrônica mais avançados. Então tem uma série de vídeos aí que eu vou deixar todos os links na descrição para caso você não entenda muito bem como funcionam os módulos DC-DC, as baterias, o controle, o NRF, tudo isso eu explico em vários outros vídeos. É importante também dizer que esse projeto aqui do Nerf Turret não é um projeto meu. Ele é um projeto de um site francês que teve toda essa ideia da concepção aqui dos motores, dos servos, acionando um tiro para o Nerf. Mas aqui o que eu fiz de diferença? Eu tirei os Arduinos que ele utilizou também um módulo Bluetooth para fazer a comunicação de um celular com o Arduino e o Nerf, porque eu queria fazer esse módulozinho, né, o Turret, no meu carro. Lá o turret serve para ficar estacionário, ele fica estacionado em algum ponto atirando, então você vai fazer, digamos assim, uma espécie de tiro ao alvo com o turret. Aqui no caso, eu coloquei ele em cima do meu carrinho, por isso que eu modifiquei todo o Arduino, o Bluetooth não tem, coloquei o RF. Então, os créditos das peças 3D, de toda a ideia do turret, é desse pessoal lá da França. Vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem consultar. Lá tem parte do circuito que eu modifiquei também, e também tem todas as peças 3D disponíveis. Eu vou deixar também o link aqui, não tem problema quanto a isso. Se você quiser acessar a fonte original desse projeto, tem um link aí na descrição.
Olha aqui, pessoal, então estou na metade do caminho, já fixei o Nerf Turret aqui, né, o canhãozinho. Então eu fiz um acoplamento aqui com cola quente mesmo. Eu devia ter projetado uma perninha para parafusar, mas não o fiz. Se ficar mole ou ficar soltando depois, eu vou fazer isso para frente, porque senão vai atrasar o vídeo. Então aí tem os fios do servo aqui, os fios dos motores estão aqui, ok? Troquei todo a fiação do Arduino, do robô. Não, reparem que a placa de driver está lá embaixo agora, ficou mais limpo aqui em cima. E eu fiz uma troca para o Arduino Mega. Por quê? Porque eu não vou ter pino suficiente para comandar tudo isso de servo, comandar os motores aqui, né, comandar os motores do robô e, além disso, receber os dados via RF, com a plaquinha que vai aqui do lado. Então, por isso que eu precisei colocar um Arduino Mega para ter pino suficiente. E agora eu vou fazer o acoplamento dessa plaquinha aqui, vou evoluir com a montagem. Eu preciso também colocar o driver dos motorizinhos ali de cima, né? Eu poderia usar um MOSFET só para fazer driver dele, mas eu prefiro usar uma plaquinha dessa. Aí eu vou fazer a montagem aqui eletrônica, já eu mostro para vocês como que vai ficar. Mas está ficando muito bacana, olha aqui, ele todo assim montado, vai ficar bem legal. Já eu atualizo vocês. Olha aqui, pessoal, então temos o nosso robô, o Nerf Turret, montado num carrinho. Então vou explicar alguns detalhes aqui que talvez tenham passado despercebidos durante aí o vídeo da montagem. Então temos aqui a estrutura impressa em 3D. Primeiro detalhe é que essas peças cinza, ela é composta de duas peças, né, uma para cada lado, e eu tive que imprimir ela em duas partes. Então na verdade são 4 peças. Só que eu tive que dividir porque a minha impressora ela não conseguiria imprimir uma peça tão grande, né? Então por isso que eu diminuí o tamanho da peça a ser impressa, né? E aí eu colei as peças depois. Então repare que tem uma linha aqui, né, no meio da imagem do gatinho. Do outro lado é a mesma coisa. Se você olhar aqui tem uma fita isolante, porque eu fiz a união das duas peças, né? Tem mais pedaço de fita isolante do outro lado também, vocês devem ter visto no vídeo. Mas isso é um detalhe particular meu, né? Então, porque a minha impressora não consegue imprimir uma peça desse tamanho. Quase que dava, mas infelizmente não deu. Outro detalhe são as pernas. As pernas eu fiz um ajuste de tamanho. A perna que estava lá no site do Little French é mais ou menos desse tamanho. É bem maior, então eu fiz um corte no software 3D e imprimi uma perna somente desse tamanho aqui para ficar melhor para esse carrinho, beleza? Aqui temos o MOSFET, esse aqui é o MOSFET que faz o acionamento desse motor e ele vem com o sinal através desse fio lá do Arduino PWM. Esse módulozinho aqui talvez esteja um pouquinho pequeno aí no vídeo. Esse módulozinho aqui é o que ajusta 5 volts e esse 5 volts vai alimentar os servos. Por que eu não peguei, né, os 5 volts que o módulozinho L298 fornece? Porque eles estavam causando um pouco de ruído também, então eu preferi fazer um ajuste de tensão externo. O L298 tá nessa prateleira aqui de baixo, né, nessa montagem aqui de baixo, lá no meio do carrinho, não dá para mostrar muito detalhe. Outro módulo aqui é o NRF, já é um velho conhecido nosso, e o Arduino. Então
não tem mais nada, a chave liga e desliga, uma bateria está aqui, as outras pilhas para o Arduino estão aqui embaixo. Coloquei o liga e desliga para cortar a alimentação das duas baterias e o resto da ligação está aí disponível no esquema elétrico para vocês, tá? Todos os pinos, todos os fios, para onde vai, para onde vem e tudo mais. Aqui o carrinho já está ligado, temos aqui o nosso controle. Então, como eu falei, esse aqui é o direcional, então ele vai para frente, vai para trás, vai para um lado, vai para o outro lado, né? Eu posso ir na diagonal, então ele vai andando um pouquinho na diagonal, tanto qualquer uma das 4 diagonais, né? Então eu tenho aqui o ajuste de velocidade, ó. Então se você quiser andar bem devagar, vai aumentando até o máximo. E o Nerf, a turret, se mexe por aqui, ó, pelo direcional. Então o direcional mexe aqui, para um lado para o outro, ok, para cima, para baixo, né? Temos o cartucho aqui, cabem 7 Nerfs. E tem um outro detalhe também que eu não montei, é que eu não tinha um elástico. Se você consultar lá no site do Little French, eles usam uma espécie de um elástico aqui, mais um adaptador, para forçar com que essa haste aqui fique pressionando os Nerfs para baixo, para ele não agarrar, né, e fazer uma fluidez melhor nos tiros. Mas funcionou muito bem, então eu vou colocar esse elástico depois. E tem outras peças também que você monta aqui junto com o cartucho para segurar o Arduino, segurar o Bluetooth. Nada disso eu precisei, somente essas partezinhas, as partes que seguram o servo e aqui a base de apoio. Para ligar o motor para o tiro, então, aperta a bolinha, liga o motor. Apertou o X, apertou o X, apertou o X, apertou, desliguei a bolinha, o motor desliga. Então, se eu apertar o X, nada acontece. Então, se eu quiser, por exemplo, tentar atirar agora na câmera em vocês, eu viro aqui, não virou quase, né? Eu vou ajudar um pouquinho o carro, forçar um pouquinho aqui para cima, vamos ver se eu sou tão bom de mira e tchau!